Diante da situação planetária atual, seria a hora de nós começarmos a ativar certos padrões de conduta, ou melhor, aqueles que mantêm esses padrões de conduta, procurar aplicá-los mais, para que ficássemos um pouco mais preservados de influências negativas, não? Que circulam e que dificultam o trabalho espiritual interior, não? E dificultam também as nossas relações humanas aqui fora, aqui no mundo externo. E nós procuramos elencar algumas frases que dizem respeito a alguns compromissos que nós teríamos que assumir, não? Perante a evolução, perante a vida evolutiva, para que toda essa influência externa, toda essa influência da situação política, situação econômica, situação ecológica, não? Isto tudo nos leva a um desvio do equilíbrio que teríamos que ter. A isso tudo se acrescenta a transição planetária, que é também algo relativamente violento, não? E que nos tira daquele equilíbrio, nos tira daquela forma de ser para a qual fomos educados ou treinados, não? Durante a nossa vida. Mas vamos agora conversar a respeito de alguns compromissos que teríamos que ter, que teríamos que assumir, não é? Diante da vida e diante do nosso trato, diante da nossa relação com os nossos semelhantes. Semelhantes do reino humano, não? E dos nossos irmãos, dos outros reinos da natureza, do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, que normalmente não se leva muito em conta quando se fala de nós nos prepararmos para uma vida de contatos, para uma vida de relações, para uma vida civilizada. Então vamos aqui ver algumas coisas que teríamos que rememorar ou teríamos que arejar um pouco dentro do nosso comportamento. A primeira coisa que nós apontamos desta relação de princípios seria nos decidirmos pelo caminho do despertar. Despertar quer dizer começar a nos tornarmos conscientes de certas coisas. Vocês sabem que a humanidade é considerada uma humanidade adormecida. Então nós teríamos que espiritualmente despertar desse sono coletivo, despertar desta madorna, não despertar desta situação de seres adormecidos, seres inconscientes, seres indiferentes, não? Que isto tudo está demonstrado. Então nós teríamos que nos decidir nesse conjunto a despertar. E vamos verificar que cada um de nós tem que despertar para alguma coisa. Nenhum de nós está completamente desperto, não? Então, se nós nos decidirmos pelo caminho do despertar, temos que nos trabalhar. Aí vamos vendo em que pontos estamos mais ou menos conscientes da realidade, estamos mais ou menos conscientes da nossa tarefa, do nosso papel dentro de um grupo, do nosso papel dentro de uma sociedade, do nosso papel dentro desta civilização, não? E despertarmos para algo um pouco mais avançado, para algo um pouco mais evoluído, despertarmos para uma situação mais digna, não? De seres que estão dentro de uma lei evolutiva e se preparando para entrar numa evolução superior,
numa evolução que diga respeito à evolução da alma, à evolução do espírito, porque nós somos seres que estamos nessa transição. Nós estamos na evolução natural, depois passamos para essa evolução humana, e agora precisa ver se vamos nos trasladar para a evolução superior, que são outras leis, são outras regras, são outras vibrações. Então, decidirmos pelo caminho do despertar é fundamental. Em seguida, permanecermos irremovíveis diante dos movimentos contrários. Porque quando você decide despertar, quando você decide não ser mais como era, você vai ter muitos movimentos contrários dentro de você e fora de você também. As pessoas que nos rodeiam estão habituadas com a nossa forma de ser. E apenas nós demonstramos que queremos ser um pouco diferentes, nós vamos ter movimentos contrários, quase sempre, não? Não em todos os casos, mas de uma maneira geral isso é assim. E temos também movimentos contrários dentro de nós, porque o nosso material humano, o nosso material psíquico, isso tudo está acomodado dentro de certos padrões. E qualquer coisa que venha para tocar esses padrões, isto provoca movimentos contrários. E nós temos então como outra condição para estarmos diante de um caminho transformativo, teríamos que permanecer irremovíveis, não nos abalarmos com tudo isto que está contrário e com tudo isto que não quer que a gente evolua e que a gente mude de posição. Um outro ponto seria nós consolidarmos a unidade entre nós todos como seres internos. Porque não adianta nós perdermos tempo para nos afinarmos com a personalidade do outro e do outro afinar-se com a nossa personalidade. Isso é um movimento que deve ser consequência de um movimento primordial. E esse movimento primordial é nós nos considerarmos uma alma, nós nos considerarmos um espírito e o outro também. O outro também é uma alma e é um espírito. Então, antes de eu querer me entender bem com o outro, no plano material, no plano humano, no plano pessoal, eu devo estar numa disposição interna de me entender com ele, de me afinar com ele no nível interno, no nível de alma e no nível de espírito. Aí, se isto acontece entre os dois seres ou entre as duas pessoas, então deste nível de alma e deste nível de espírito vai descendo a paz, a harmonia, vai descendo algo mais evolutivo, não para este nível tumultuado, que é o nível externo da personalidade, cheio de tantas influências. Reunir verdadeiras forças, mas a partir do coração. O que nós chamamos de coração é o nosso ser interior, é o nosso mundo interno, chamamos de coração, não? Esta área cardíaca interna, no plano invisível. Então aqui é que nós vamos reunir as forças para isso. Nós não vamos buscar as forças para isso na nossa mente, porque a nossa mente está sempre preparada e disposta a discutir. A nossa mente tem sempre uma outra posição, um outro argumento, ela tem sempre uma outra proposta, e que pode ser válida, mas quem sabe se é válida mais ou menos para a situação atual, deveria ser o nosso nível interno e, portanto, o nosso coração. Então, nós teríamos que mobilizar essas forças do coração para resolver esses assuntos, para resolver as nossas questões e não nos basearmos só nos níveis externos, nos níveis mentais e nos níveis emocionais principalmente. Bem, isto tudo seria muito ajudado se nós abríssemos as portas em nós
para um futuro cósmico. Não este futuro terrestre com o qual a gente se preocupa tanto e que é um futuro que depende de tantas coisas completamente fora do nosso controle. Então nós teríamos que estar visando, teríamos que estar abrindo as portas dentro de nós, é para o futuro cósmico, para o futuro universal. Porque o futuro cósmico, o futuro universal, está sob o controle de consciências muito amplas, de consciências que nós não podemos imaginar sequer o que elas representam e o que elas são, e nem a força delas. Então é para essas consciências, é para esses níveis que nós temos que nos abrir para nos estarmos pensando e estarmos nos preparando para o futuro. Então existe esse futuro pessoal que está no destino kármico e é o sabor do vento que sopra. E teríamos depois o destino de grupos, temos o destino nacional, temos o destino continental, temos o destino planetário. E todos esses destinos, todos esses tipos de destinos, estão muito dependentes do arbítrio humano, do livre arbítrio humano. Então vocês podem imaginar o que pode dar esses destinos e o que pode dar este futuro. Então nós teríamos que estar com o nosso ser interior aberto, o nosso ser disponível para estar buscando aquilo que é o futuro geral, o futuro cósmico, o futuro amplo, aquele futuro que está no plano evolutivo. E isso nós temos que encontrar esta forma, que isto é uma forma de posição interna. Não existem regras para fazer isto aqui. Aqui existem regras de comportamento entre nós, né? Regras de comportamento aqui dentro deste mundo que é uma espécie de encenação. Mas este comportamento diante de um outro nível, este comportamento diante do universo, diante do cosmos, isto é uma posição interna que nós temos que tomar. Isto é uma decisão que nós temos que tomar e é uma espécie de atração que sentimos por esta coisa perfeita, por esta coisa ideal, não? Que são esses níveis de consciência. Para isso, nós teríamos que estar abertos e não sei se buscando, mas estarmos abertos e estarmos numa certa expectativa de encontrar o caminho que certos instrutores internos, que não nos obrigam a fazer nada, mas que estão na expectativa e nos observando para nos indicar alguma coisa. E o que eles têm a indicar são os passos do nosso caminho, porque é um caminho que eles já percorreram. Os nossos instrutores internos, ou os membros da hierarquia planetária, como queiram chamar, esses instrutores internos já foram como nós. E eles conseguiram mudar de situação, eles conseguiram mudar de nível de consciência. Eles conseguiram passar deste nível humano de consciência tão instável, tão incerto, conseguiram passar deste nível para um nível superior de consciência, para um nível espiritual de consciência, ou para um nível mais universal de consciência. Então nós teríamos que ter no nosso interior, teríamos que ter na nossa intenção, não é? Encontrar esses instrutores. Estar com esses instrutores interiormente. Agora, encontrar esses instrutores nem sempre quer dizer encontrá-los aqui no plano físico, porque pode ser que os maiores não estão encarnados, não estão no plano físico. Os maiores estão libertos de todos esses planos materiais e já estão nos olhando de um outro plano, já estão nos olhando de um outro nível. E esses é que nós precisamos encontrar. Agora, como encontrá-los se nós estamos aqui no plano material, dentro de um corpo, encarnados, se estamos com todas essas limitações? Como encontrá-los?
todos os instrutores nos dizem que nós os encontramos interiormente, que nós os encontramos dentro de nós, porque eles têm uma consciência onipresente. Então, eles estão lá onde estão e ao mesmo tempo estão dentro de nós, porque são onipresentes, estão em todas as partes. Então, estão dentro de nós. E claro que nós não podemos falar com um instrutor interno que esteja numa outra aura planetária. Mas dentro de nós, no nosso ser mais profundo, ali talvez a gente possa ter um reflexo dessa voz. Podemos ter um reflexo dessas sugestões e dessas indicações que eles poderão nos dar. Claro que para isso precisa que você tenha fé e que você tenha convicção de que você pode se transformar. Porque se você não tem essa convicção, se você acha que vai ficar sempre assim, então você mesmo se paralisa. Então tudo isso está interrompido, tudo isso se torna impossível. Você precisa ter fé, precisa saber que é possível você se transformar. E o princípio é a gente se transformar. O princípio é não ficar como está, mesmo que se sinta bem. E se nós nos sentimos muito bem como estamos, isto pode ser sinal de que estamos um pouco adormecidos, de que estamos um pouco inconscientes do movimento evolutivo. O movimento evolutivo é ininterrupto, de forma que não existe ninguém num estado fixo, num estado afixado em alguma coisa. Então temos que estar certos que o universo, o cosmos, está sempre se transformando, sempre caminhando, e que se nós estamos um pouco inertes ou um pouco indispostos a caminhar, temos que tratar disso dentro de nós primeiro. Temos que nos alertar a nós mesmos, temos que nos despertar, como se dizia no começo. E aí, sabendo que é possível uma transformação. Porque se você não acredita na sua transformação, como vai acontecer isto? Isto vai acontecer provavelmente através do sofrimento. Porque o cosmos não pode aguardar que uma pessoa desperte e decida, ele tem que ajudar um pouco. E muitas vezes um impulso vem através de algo um pouco não agradável e que nós temos que aceitar, temos que receber como coisa muito oportuna, se nós não fazermos se nós não damos aquele passo. Espontaneamente, pode ser que o cosmos, o universo, ou uma força positiva que esteja aí disponível para impulsionar a humanidade, nos dê um pequeno impulso. E às vezes, este pequeno impulso vem através de uma purificação. Aí conclui-se que nós estamos como membro de uma evolução universal, estamos dentro de uma evolução humana, e se não aderimos a isso espontaneamente, teríamos que aderir de outras formas. E isto está entregue a uma sabedoria, isso está entregue a uma sabedoria geral, a uma sabedoria universal, que nós precisamos ir conhecendo aos poucos, que nós precisamos ir sendo absorvidos por ela. E isto acontece quando nós estamos realmente dispostos a nos transformar e dispostos a evoluir. Para isso, nós teríamos que dissolver todo o princípio de conflito e todo o princípio de adversidade que possamos ter dentro de nós. Vocês sabem que a história da humanidade é uma história um pouco complicada, é uma história em grande parte desconhecida de nós mesmos. Então nós nos encontramos a uma certa altura da nossa evolução, quando tomamos consciência de nós mesmos, nos encontramos um pouco conflituados e um pouco indiferentes ou um pouco adversos, não, daquilo que é a vida de um modo geral. Todos se encontram nisso a uma certa altura da sua evolução.
E nós tínhamos que, quando isso começa a aparecer, ou quando isto começa a surgir, e nós teríamos que dissolver esse princípio de conflito. Se um conflito surge em nós, a nossa posição dentro dessa proposta, não que os instrutores nos dão, nós teríamos que procurar dissolver este conflito e não confirmá-lo, não confirmá-lo. Se o conflito persiste, nós teríamos que continuar pacientemente a procurar dissolvendo isto. Nem sempre você consegue dissolver um conflito na hora que ele está acontecendo. Na hora que ele está acontecendo, você observa que ele está acontecendo e pacientemente procura ver se ele vai passar. E quando ele passa, depois que ele passa, então você procura refletir sobre aquilo, se trabalhe sobre aquilo. Procure dizer a você como você gostaria de ter agido durante aquela situação de conflito. E aí vá se trabalhando. Porque quando o conflito, que é humano, hein, faz parte do sistema celular humano, quando o conflito reaparecer de novo, você já se preparou para recebê-lo, você já se preparou para recebê-lo, e aí talvez vai desenvolvê-lo de outra forma. Agora, dentro de tudo isto, nós estamos numa situação que somos um pouco dependentes de algo superior. Sentimos, percebemos que fazemos parte de um conjunto, fazemos parte de um conjunto de forças, fazemos parte de outros seres, nós fazemos parte da humanidade. Então, nós teríamos que prometer a algo muito além de tudo isso que nós gostaríamos de nos esforçar. E pedimos ajuda para nos esforçar um pouco mais. Mas nós teríamos que nos dirigir a esta coisa superior, que é esta mesma vida, mas num outro plano, que é esta mesma vida, mas que já desenvolveu outros pontos de consciência. Então nós teríamos que nos dirigir a esses níveis superiores através de intenções, através de evocações, não? E evocar uma outra situação. E manter uma relação, manter até um diálogo com este infinito tão misterioso, mas que existe, não? Nós sabemos que existe. Uns chamam isto de Deus, outros chamam de outros nomes, cada um tem um conceito disso, mas todos nós, no fundo, sabemos que isso existe. Existe algo diferente disso que somos e diferente disso que vivemos. No fundo, é a mesma coisa, mas isso está num outro plano de desenvolvimento que a nós nos parece que está lá em cima, lá no alto. Isto é o infinito. E nós teríamos que estar dispostos diante desse infinito a acompanhá-lo, a segui-lo, a ser como ele é no nosso entendimento. E isto, às vezes, nos leva a uma certa, não cansaço, mas isto, a uma certa altura, pode nos levar a um estágio que necessitamos de ajuda. E muitas vezes esta ajuda é um repouso. Repouso não é bem a palavra, porque isto é uma situação que não é material, então nós não temos uma palavra nos nossos idiomas para dizer o que é isto. Mas digamos que seja repouso. Então, este repouso seria próximo, seria nos braços, seria no aconchego, não? Desta hierarquia, dessas consciências superiores que já ultrapassaram o nosso estágio, que estão em outro estágio e que estão lá para nos receber.
Existem os místicos, por exemplo, que se encontram nos braços de Maria, se encontram nos braços de Jesus. Isso é é uma forma de ver isto que é um pouco, que é muito real, que não é pessoal do ponto de vista superior, mas que existe. Então nós teríamos que estar a uma certa altura entregues. Entregues é muito melhor do que repousando. Mas ninguém se entrega assim de repente. Primeiro a gente se cansa desta luta em glória, e depois se cansa e quer descansar. E aí começa esta entrega. Quando a gente está cansado e precisa descansar. E vai descansar é nos braços, não? Disto tudo que a gente sabe que existe e que é uma proteção superior, que é uma proteção, que é uma espécie de preservação que nós encontramos em um outro nível, apenas nos desligamos, nos desapegamos um pouco desses nossos níveis normais. Bem, e aí, quando estamos entregues a esta coisa superior, começamos a um trabalho de unir a nossa consciência com isto no qual estamos, digamos, repousando, no qual estamos entregues, ao qual estamos entregues. Há pessoas que veem muito claro esses estados. As pessoas que usam a oração, as pessoas que têm uma vida de oração, conhecem esses estados. Mas aqueles que não têm uma vida de oração devem fazer esta descoberta. E podem fazer esta descoberta. Porque nesses níveis superiores existem possibilidades de nos mandarem um raio de luz, de nos mandarem um raio de clareza. Então, este raio de luz, este raio de clareza, quando temos muita necessidade disso, esse raio vem e por um momento nos coloca diante de uma certa realidade, diante dessas realidades internas. E é possível que num momento como este a gente descubra a oração, que a gente descubra esse instrumento que teríamos, não, para amenizar um pouco ou para fazer com que todos esses conflitos, todas estas situações humanas mudassem de rumo. Então tudo isso está incluído na oração. Nós teríamos que, a cada dia que começa, a cada momento que voltamos do nosso sono humano, do nosso sono material, teríamos que, nesse momento de despertar, fazermos um apelo para que este nosso novo dia de atividades, fosse um pouco mais coligados com este universo maior, fosse mais coligado com este universo de coisas que não são muito usuais. Nós teríamos que ter esta intenção. Eu sei que quando se desperta, se abre os olhos, as primeiras coisas que se pensam são nas tarefas que estão nos esperando. Mas se nós conseguirmos entrarmos neste hábito de apenas se encontra desperto, se lembrar destas outras fontes de vida por um momento e depois entrarmos na nossa lida diária, isso vai modificar bastante o nosso dia, vai modificar bastante a nossa situação. E aqui nós teríamos que estar reconhecendo que se existem seres que foram humanos como nós somos e que hoje são seres supra-humanos, então nós teríamos que aqui reconhecer que nós teríamos que procurar seguir as pégadas deles, que teríamos que acompanhá-los. E para isso existem biografias de seres que já se libertaram desta nossa condição. Existem biografias
Existem pouquíssimos filmes, mas existem, que são verdadeiros, que são estimulantes para esse trabalho. E teríamos então que conhecer, que buscar, que pesquisar que vida que eles tiveram, porque passaram pelas mesmas coisas que nós passamos e como reagiram a isso, como saíram das situações. Isso que se vai buscar nas biografias daqueles que são mais experientes que nós. E depois é preciso que a gente comece a construir os nossos projetos, isto é, os nossos projetos evolutivos, não? Não os nossos projetos aqui, mas os nossos projetos evolutivos, que comecemos a construir os nossos ideais, construir as nossas intenções, né? De acordo com coisas que não são daqui desta terra. Porque as coisas aqui desta terra têm o limite da consciência planetária. Então, os nossos projetos, digamos assim, os nossos planos deviam ser baseados em coisas que não são desta terra. Porque se os nossos planos não estão nesta terra, nós com isso vamos afinando as nossas intenções. E afinando as nossas intenções, vamos agir, vamos estar de forma diferente nesta Terra. E assim poderemos até ser um colaborador do planeta, no sentido de sermos dentro do planeta algo que não é tão denso, algo que não é tão complicado, algo que não é tão conflituado ou algo que não é tão poluído, porque hoje a situação do planeta é uma situação de poluição em todos os níveis de consciência. E para que nós possamos ajudar este planeta, ou para que nós possamos nos sentir aqui de uma maneira não comprometida com o que se passa nele, precisa que nós tenhamos como meta, precisa que nós tenhamos como modelo algo que não é deste planeta. Infelizmente, a nossa educação e os nossos meios de comunicação ainda não estão coligados com estas coisas. Tudo isso está muito persistente no lado material, no lado terreno, no lado terrestre das coisas. Então, nós teremos que começar esse trabalho por nós mesmos. Não podemos esperar que vamos encontrar algo que nos encaminhe para isso, algo desta terra. Não, você vai encontrar dentro de você algo que não é desta terra, mas que dentro de você existe, porque lá é outra dimensão. Você vai encontrar dentro de você o estímulo, vai encontrar dentro de você a oportunidade de ter um contato, de ter uma comunicação, ou de ter até um relacionamento com algo que não seja desta terra. Mas aí nós teríamos que ser fiéis à nossa menor intenção de fazer isto. Porque entre as nossas intenções existem coisas que não são nessa direção. Nós somos uma mistura de intenções, não? Então teríamos que ser muito fiéis àquela pequena intenção que encontramos no nosso ser de seguir este caminho completamente diferente e até certo ponto desconhecido. Teríamos que ser fiéis a essa intenção, a esta pequena intenção. E aí, sendo fiel a isto, nós podemos aprender a sermos fiéis a intenções maiores. Então, nós temos essa pequena intenção, entre todas as que possuímos, temos esta pequena intenção de sermos diferentes. Temos que ser fiel a esta intenção, porque aí ela vai crescendo. Ela vai crescendo e não vai se apagando ou não desaparece, como em tantos casos acontece. Bom, nós precisaríamos, entretanto, estar sempre nutrindo
o nosso ser, está sempre nutrindo as nossas intenções, está sempre nutrindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, daquilo que se chama de vibrações mais sutis. Isto é, nós teríamos que encontrarmos o jeito, tudo isto é o segredo de viver, tudo isto é o segredo de estar evoluindo, tudo isso nós temos que ir descobrindo, sabe? Isso não está claro assim de repente, não. Isso a gente vai descobrindo, isso a gente vai penetrando, e isto vai clareando, isto vai aparecendo, vai surgindo. Bom, e aí temos que estar muito vigilantes aquilo que eram os nossos desejos, que eram os nossos sentimentos em fases anteriores. Porque para isso que está começando a aparecer, começando a surgir, você não deve alimentar aquilo que são os seus hábitos, porque os seus hábitos são coisas que você criou, que você desenvolveu e que você se tornou escravo delas, não é? Porque não estava consciente de que existiam outros caminhos. Mas então você precisa permanecer muito vigilante para não deixar que algum hábito seu procure abafar, procure cancelar isso que está nascendo dentro de você. Esta pequena intenção de viver outra vida, de viver uma coisa superior, não? Bem, é preciso então aqui aprender aprender a lidar com estas coisas que são conflitos, hein? Que são não como aqueles do início. Aqui são conflitos mais sutis, aqui são coisas menos perceptíveis às vezes, traiçoeiras. Então aqui nós precisaríamos aprender a ser neutros. Então quando começa uma coisa destas a se mover dentro de nós, uma coisa um pouco estranha, aquilo que estamos trabalhando neste momento, nós precisamos ser neutros. Não estar contra aquilo, nem a favor, não estar com nenhuma atitude diante daquilo. Estar neutros, observar, não é? E ver em seguida que rumo você vai tomar. E ver em seguida o que você vai fazer com aquilo. Mas a neutralidade aqui é indispensável nestas situações de conflito ou de início de conflito. A neutralidade diante daquilo. E nessa neutralidade, sempre ter presente que existe algo superior a tudo isto que está acontecendo conosco, e este algo superior, seja o que for na nossa consciência, isso está ali para nos instruir. Está ali aguardando que a gente preste atenção nele e que esteja disposto a ser instruído. E aquilo então começa a nos instruir. Não existem dois processos iguais. Não existem dois seres iguais. Não existem duas almas iguais. Então, o processo de instrução pelo qual nós começamos a passar, esse processo de instrução que vem de uma outra região, que não vem de nenhuma região que conhecemos, vem de uma outra região nova para nós. Esse processo de instrução começa. E aí nós começamos a ver que todas as decisões que tomamos até aqui não foram corretas. E que isto aconteceu apesar das nossas decisões. Aí começamos a reconhecer alguma coisa de mais real. E aí começamos a ver que o que nos acontece de bem, o que nos acontece de positivo, o que nos acontece de definitivo nas nossas escolhas veio desta coisa misteriosa que não está no nosso nível consciente. Então isto vai fazer com que nós tenhamos muito amor pelo desconhecido. Mas para isso é preciso que a gente chegue no ponto de reconhecer que tudo o que é bom vem de outra região. Tudo o que é bom
vem de outra região. Não vem dessas regiões comprometidas com as quais estamos muito envolvidos. O que é bom vem de outra região. Aí a vida da gente muda completamente. A vida da gente muda completamente e nós teríamos que, a partir daí, estarmos dispostos a prestar atenção nisto que vem de outra região. E aí, à medida que somos fiéis a isto, à medida que decidimos e persistimos, isto que vem da outra região consegue se aproximar e consegue viver dentro de nós. Isto é, consegue começar a viver dentro de nós. E quando isto, que é outra região de consciência, começa a viver dentro de nós, é aqui que começa a nossa verdadeira vida. Ou melhor, é aqui que nós passamos a viver algo que é do todo. Que passamos a viver algo que não é pequeno, que não é mínimo, passamos a viver algo que é mais real. E aí, isto é uma grande descoberta. Isto é uma grande descoberta. E aí estamos vivendo, ou melhor, aí estamos sendo vividos por algo que misteriosamente somos nós mesmos. Mas nós temos no nosso ser, na nossa estrutura, as possibilidades e temos todos esses contrastes. Então nós somos vividos. E aí descobrimos realmente o que é a vida. Há muitas pessoas que têm essa interrogação: o que é a vida? Que coisa misteriosa, não? Mas não é por aí que se descobre. Você vai descobrir o que é a vida é quando você começa a ser vivido por outra coisa, ser vivido por aquilo que é o universo, ser vivido por aquilo que é o cosmos, ser vivido por aquilo que é também chamado o Cristo. Então você é vivido por aquilo. E aí então você não tem mais esta pergunta: o que é a vida, não? Você não tem mais esta pergunta. Obrigado pela atenção.